Olá, bom dia a todos. Eu sou Pablini Rezena, responsável por eventos na Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a participação de todos neste webinar. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre como construir vantagem competitiva, estratégias para o sucesso de um escritório de advocacia, com a participação de Ricardo Oliveira, advogado e sócio da Perrone Consultoria. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas, e vocês podem também enviar mais questionamentos no chat deste webinar. Tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que temos disponível. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para Ricardo Oliveira. Muito obrigado, Pablini. Primeiramente, agradecer a você aí, em nome representando a Thomson, pelo convite. É um prazer ter a oportunidade de falar aqui nesse canal, né, de uma empresa tão respeitada aí no segmento de inovação na área jurídica, né, de conteúdo para a área jurídica. Então, fico muito honrado, muito feliz em poder estar aqui hoje compartilhando um pouquinho aí dessa vivência que, ao longo do tempo, eu tenho conquistado aí na área de gestão, né, no segmento jurídico, e aprendendo sempre, né, com todo mundo que participa conosco aqui. As perguntas que a gente recebe nos fazem refletir aí e pensar em novos pontos para trabalhar na parte de gestão jurídica. Então, é sempre um prazer falar sobre isso, né, sobre esse tema de gestão para os advogados. Obrigado. Bom, pessoal, obrigado pela presença também. Né, como a Pablini disse, vamos começar aqui transmitindo alguns conteúdos relacionados ao nosso tema principal, mas conto com a participação de vocês, com envio de perguntas, né, trazendo um pouquinho da opinião sobre os pontos que eu vou colocar aqui. Interajam bastante, que é sempre muito produtivo quando vocês participam conosco aqui, né, das palestras, das transmissões de um modo geral. Bom, então vamos lá. Nosso tema é esse, né? Vamos falar hoje sobre a construção da vantagem competitiva, né, no ambiente jurídico, aí, com foco nos escritórios de advocacia. E antes de falar um pouquinho do tema, vou me apresentar, né, para aqueles que a gente ainda não teve a oportunidade de interagir. Eu sou advogado por formação, atuei na área corporativa durante, né, a maior parte da minha carreira como advogado, né, desde 99 até 2013, eu estive, né, no ambiente corporativo, principalmente atuando aí com instituições financeiras, empresas da área de seguros, né, fui diretor jurídico desse segmento, depois fui sócio de alguns escritórios de advocacia, mas desde sempre, né, meu foco dentro da advocacia foi muito relacionado à gestão. Eu sempre fui um profissional que trabalhou muito com a parte de gestão, de indicadores, de gestão de pessoas, né, sempre gostei muito desse viés aí da advocacia, e a partir de 2016, então, tomei a decisão de efetivamente abandonar a prática da advocacia, digamos assim, mas não abandonar, né, o mercado jurídico. E passei, então, a buscar projetos relacionados à gestão jurídica, né, inicialmente de forma mais ampla, né, tive uma empresa de gestão voltada aí para todos os pilares da gestão, né, então trabalhei com gestão financeira, gestão estratégica, a parte de gestão da qualidade, né, gestão de processos dentro da área jurídica, e depois, né, desde 2019, tenho trabalhado aí com bastante foco na parte de gestão de pessoas, né, tenho hoje uma empresa, sou sócio da Perrone, que é uma empresa que trabalha nesse segmento de recrutamento e seleção, consultoria em RH para a área jurídica, que ainda é, né, meu principal aí, foco de atuação. Além disso, também dou aulas, né, coordeno um MBA aqui na PUC Minas, voltada para profissionais do direito, para que os profissionais consigam adquirir aí novas competências que são hoje exigidas, né, de quem está no mercado jurídico. Enfim, hoje eu estou vivenciando, né, 24 horas do meu dia no que se refere à rotina profissional, à gestão na área da advocacia. Então, é sempre um prazer falar desse tema com vocês. Estou à disposição para quem quiser interagir, né, LinkedIn, Instagram, sempre é um prazer trocar ideia com vocês. Podem fazer contato, podem se conectar comigo lá, porque a gente vai ter ainda a oportunidade de grandes conversas aí sobre esse tema, é sempre um prazer. E entrando no nosso tema especificamente, né, antes de falar como que podemos construir, né, a vantagem competitiva aí no segmento da advocacia, vamos falar sobre a vantagem competitiva. Na prática, né, conceitualmente o que é, e na prática como a gente visualiza esse tipo de característica
nas organizações e até mesmo nas pessoas. Quando a gente fala, né, de vantagem competitiva, nós estamos falando de um grupo de características, metodologias, técnicas, competências que uma organização, né, ou mesmo uma pessoa possui, consegue colocar em prática, né, consegue utilizar aquele grupo de competências, características, para atuar de forma diferenciada, e isso faz com que ela se destaque dentro daquele mercado. Ele consegue, aquela organização, né, aquele escritório de advocacia, especificamente do público que a gente está falando aqui, direcionando inicialmente, ele consegue ter uma performance destacada naquele grupo em que ele está inserido, né, junto com seus concorrentes, e isso é reconhecido pelos clientes, pelo mercado como um todo. E é importante que essas características, né, tudo que ele consegue apresentar como forças, como potenciais da sua atuação, sejam pontos que a sua concorrência não apresente, né, não consiga ainda reunir todos aqueles elementos e tenha ali um caminho, né, para conquistar, caso seja algo que possa ser desenvolvido também pela concorrência. Muitas vezes a vantagem competitiva ela vai acontecer durante um período específico, né, depois pode ser que outros concorrentes consigam desenvolver aquelas metodologias, aquelas competências, né, mas ao longo do tempo os profissionais e as organizações sempre vão buscando aí outros caminhos, né, para desenvolver novas características e com isso continuar se destacando no mercado. E aí a gente vai ver, né, hoje aqui como que é esse caminho e como é que ao longo do tempo foi realmente isso que aconteceu. As organizações elas estavam numa etapa de desenvolvimento de algumas características que para aquele momento eram características que se apresentavam como diferenciais competitivos e que colocados em prática tornavam aquela organização, né, diferenciada e traziam para ela uma vantagem competitiva, mas ao longo do tempo eles tiveram que adquirir outras competências, outras características para que continuassem ainda se destacando no mercado. A gente pode citar aqui, trazendo um pouco para a advocacia, no mercado que é muito comentado quando se fala de gestão, a área de contencioso de massa ou contencioso de volume. Nós sabemos que nos últimos anos, né, é uma área que talvez mais seja impactada ali por algumas questões de inovação e tecnologia. As empresas, os escritórios que trabalhavam nesse segmento foram aí desafiados a famoso fazer mais com menos, né, e com isso tiveram que trabalhar alguns aspectos, desenvolver ferramentas, metodologias para que conseguissem atender os clientes, né, conseguissem prestar um serviço de qualidade, mantendo ali um custo mais baixo para que fossem competitivos no aspecto de preço, ainda conseguissem entregar qualidade, né, dentro de um segmento que é desafiador. Outros escritórios, a gente vê hoje, mesmo escritórios que não atuam no contencioso de volume, tem uma exigência de clientes relacionada à gestão. Então, mesmo escritório que atue com consultivo, por exemplo, que trabalha ali com pareceres, com contratos, com demandas que não estão relacionadas a contencioso e muito menos a volume, hoje tem uma exigência relacionada a cumprimento de prazos, né, os famosos SLAs aí, né, que são o Service Level Agreement, né, que é o acordo de nível de serviço, que é muito aplicado à tecnologia, mas que hoje já vigora também no segmento de serviço, ou seja, prazos para entrega das demandas. Isso hoje, então, passou a ser, né, ao longo do tempo, uma exigência para todos os profissionais do direito, citando um exemplo aí, né, de modificação do mercado que veio trazendo essas características. E aí nós vamos falar um pouquinho disso, né? Falar em quais são os degraus, digamos assim, né? Ou as etapas que as organizações e até mesmo os profissionais têm enfrentado ou têm que evoluir, superar para conseguir construir um modelo de gestão, né? Uma forma de atuação no mercado que seja destacado frente à concorrência. Nós vamos ver que isso é diferente para mercados, né? Para diversos mercados, é diferente para alguns, dentro do próprio mercado, para algumas áreas de atuação específica, mas sempre a tendência, né, dentro de um modelo de evolução,
é que sejam seguidos essas 3 etapas aqui. Né? A gente inicia com o que chamamos, e vamos detalhar mais adiante, a visão tradicional, né, da construção do modelo, que é o primeiro degrau para que você conseguir desenvolver algumas características e metodologias que vão te colocar num nível de destaque dentro do mercado. O segundo é chamado da visão baseada em recursos, ou seja, como a organização gerencia seus recursos. E o nível mais moderno de evolução do modelo de gestão, né, que vai fazer com que, num patamar mais avançado, a organização consiga ali se diferenciar dentro do mercado, a visão baseada na gestão superior dos stakeholders. Aí nós vamos falar sobre cada um desses modelos agora. E a gente vai ver, né, antes da gente seguir, que para a advocacia, né, apesar de ser um mercado que está em constante evolução, né, nos últimos anos, inclusive, se tem falado muito em diversos temas relacionados à gestão, à inovação, né, inclusive tecnologia dentro da área jurídica, comparado a outros mercados, a advocacia ainda está em níveis, para algumas áreas especificamente, em níveis intermediários aí do seu nível de evolução, né, desse caminho de construção de vantagem competitiva. Porque a advocacia ainda tem uma característica muito focada ali na questão de ser uma prestação de serviços complexos, que é muito direcionada pela qualidade técnica, né, ou seja, pela questão de ser um serviço intelectual, né, que é vendido ali. Então, ainda é algo que está sendo construído. Acho que todos aqui vivenciam, de alguma forma, essa progressão, né, da gestão dentro da realidade da advocacia, mas é algo que está sendo conquistado, está sendo construído aos poucos, e em alguns modelos de negócios, e até mesmo olhando para as carreiras dos profissionais, já é importante que algumas etapas já tenham sido conquistadas aí para que os profissionais consigam ter destaque, né, para que os escritórios também consigam ter destaque nos seus mercados. Tá? Caso algum ponto que eu traga aqui não fique claro para vocês, seja do ponto de vista técnico, né, ou teórico aqui, quando eu trouxer o conceito, ou trouxer né, algumas características dos conceitos, fica à vontade para mandar as perguntas aí, que eu vou receber e posso explicar, né, de forma mais clara, caso fique algum ponto mais, né, obscuro aí, caso vocês não consigam compreender algum deles. E a mesma coisa os exemplos, né? Eu sempre tentar trazer esses exemplos práticos, né, da aplicação dessas questões na advocacia, e se não ficar claro, se ficar faltando aí um pouco mais de aderência, né, da teoria à prática, mandem também seus comentários e suas dúvidas, que eu tento esclarecer mais para vocês esses aspectos. Então, o primeiro degrau, né, a primeira etapa aí na construção da vantagem competitiva em qualquer segmento de negócios, em qualquer mercado, nós chamamos de visão tradicional. Essa visão tradicional ela tem foco na estratégia corporativa, na definição da estratégia corporativa. E por que ela é o primeiro degrau? Porque a definição da gestão estratégica, do modelo de gestão estratégica, ela é a primeira etapa que tem que ser superada, né, alcançada por qualquer empresa, por qualquer organização, pois ela que vai dar o direcionamento para as próximas etapas, para você identificar, né, onde você quer chegar, para dali saber as ações que você vai ter que construir para chegar lá, para alcançar esses grandes objetivos, e até mesmo, né, quando a gente fala de objetivos profissionais individuais, né, das próprias pessoas dentro das suas carreiras, definir esses grandes objetivos é importante para que você depois consiga ter eficiência na construção das próximas etapas para alcançar esses objetivos. E como que nós construímos um modelo de gestão estratégica? Né? Como que esse passo a passo dentro de uma empresa, dentro de um escritório de advocacia, mesmo dentro de um aplicável até para um departamento jurídico, né, que está ali dentro de uma organização e quer criar objetivos para atender os seus clientes internos,
e nós mesmos nas nossas carreiras. Eu tenho que criar ali, né, a nossa identidade organizacional, quando eu olho para uma organização, para vocês entenderem de forma mais clara, né, é o que se chama aí da construção ali da missão, visão e valores, né, mesmo que hoje nem sempre se utilize os mesmos nomes, né, as empresas têm reunido isso hoje num manifesto, mas a ideia é que você traga, né, de forma clara, que os sócios, né, os acionistas, as pessoas que estão à frente do negócio tenham isso claro e isso seja também apresentado de forma clara para o seu público, seja o público interno, os colaboradores, as pessoas que interagem ali internamente com a organização, seja o público externo, mercado, clientes, concorrência. Então, isso é a primeira etapa. E ali, estão falando do que, né, são os pontos que devem compor essa identidade organizacional. A gente tem que ter um grande propósito da organização, né, para que aquele escritório existe, qual que é a chamada missão, né, de que forma a gente atua, para que nós existimos, o que a gente quer entregar para os nossos clientes, para o nosso público. A visão, que é o grande objetivo de posicionamento da organização, como queremos ser vistos, né, como empresa, como marca, como escritório. Quero ter uma referência em algum mercado, eu quero estar entre os principais escritórios de algum segmento específico, eu quero ser o advogado que está atuando em todas ou a maioria das causas de tal segmento. Então, definir de forma bem objetiva mesmo que tipo de posicionamento você quer alcançar e os valores que são os pilares, né? Os pilares inegociáveis ali daquela organização que, na grande maioria das vezes, né, o que é o ideal, devem estar relacionados aos valores das pessoas que estão à frente daquele negócio. Então, quais são as premissas, quais são os principais pilares daquele negócio que vão direcionar os comportamentos, que vão direcionar a cultura daquela organização. E feito isso, né, a gente vai sempre usar ali o que nós chamamos de análise estratégica, né, que é avaliar nossas forças, né, nossas fraquezas, o que o mercado traz de ameaças, de oportunidades. Né, tem até uma ferramenta própria de gestão chamada de análise SWOT, né, que é SWOT, que traz uma forma de você identificar se as características que você possui, aquelas que você tem a desenvolver, e o mercado em que você está inserido, o que você tem que fazer para alcançar os grandes objetivos que você desenhou ali na sua identidade organizacional, né, para alcançar aquela visão que você pensou, para desenvolver o propósito que você pensou, e dali você vai desdobrando aquilo em objetivos reais para que o escritório ou você mesmo na sua carreira consiga conquistar. Então, se eu sou sócio de um escritório, né, hoje eu tenho ali uma atuação que ainda precisa ser desenvolvida em alguns aspectos, eu quero conquistar um público específico de mercado, eu tenho que definir objetivos com base nas minhas características, né, nas minhas forças ali, no meu potencial, para que eu alcance aquele objetivo. Então, o que eu tenho que fazer para ser uma referência nesse mercado específico? Eu tenho que me capacitar mais, eu tenho que chegar mais, estar mais presente naquele público para que eles me conheçam e me vejam como uma autoridade, eu tenho que produzir mais conteúdo. Daqui eu vou começar a ter direcionamentos, né, para me levar a conquistar aqueles objetivos maiores que eu construí dentro da minha identidade organizacional. Então, vou definir esses objetivos, né, metas, indicadores, definir ações para que eu alcance esses objetivos e dali vou implementar esse modelo de gestão estratégica, eu vou colocar aquelas ações em prática e vou começar a acompanhar se os indicadores que eu defini para acompanhar se eu estou conquistando ou não aqueles objetivos, se eles estão sendo alcançados. Eu vou manter esse modelo de gestão estratégica através de ciclos, né, de reuniões, né, se eu tenho sócios, os sócios vão se reunir com uma frequência, né, pelo menos ali mensal, para que eu acompanhe se aquelas ações estão funcionando, se elas estão gerando resultados em cada uma das perspectivas que eu criei para alcançar aqueles objetivos.
E aqui, pessoal, só para vocês entenderem, estou falando de alguma coisa bem prática realmente. Quando não adianta nada eu criar uma identidade organizacional né, linda, que todo mundo vai ficar encantado com aquela frase que eu criei, com aquela mensagem que eu estou passando, se aquilo não me traz, ou não reflete, né, não pode ser desdobrado em objetivos reais, em metas a serem alcançadas dentro de um período determinado. Tá? Isso é muito importante para que vocês, né, não se frustrem ao dedicar um tempo, né, trabalhar, fazer reuniões de sócios, chamar, ou você mesmo se dedicar dentro do seu planejamento de carreira, né, a definir ali objetivos, né, ou propósitos que sejam bonitos, mas que não tenham uma correlação com o que você efetivamente vai fazer ao longo do tempo, e você não vai conseguir medir se aquilo realmente está sendo alcançado ou não. Então, deixando claro, se eu coloquei que minha visão é ser visto como referência em um mercado específico, e nesse mercado eu preciso começar, né, a gerar negócios, a ser uma pessoa que é contratada por aquele público, eu tenho que colocar metas de prospecção daquele público, ou, antes disso, colocar metas de geração de visibilidade para aquele público, realizando eventos, escrevendo sobre o tema para aquele público. Eu tenho que, no aspecto de pessoas, né, seja eu ou minha equipe, nós estarmos capacitados naquele tema específico para atender aquele público. Então, tudo tem que ser correlacionado a objetivos em cada uma das suas perspectivas de gestão, a ações que vão ser executadas e a metas que vão mostrar se você está conseguindo alcançar aqueles resultados ou não, para que você consiga também atuar, né, de forma efetiva ao longo do tempo para corrigir eventuais desvios aí. Às vezes você estabelece uma meta, você não está conseguindo alcançar aquela meta, você tem que conseguir, né, dentro de um modelo de gestão estratégica, avaliar o seu processo, as suas ações, para que você consiga, né, atuar ali e corrigir os rumos caso você não esteja conseguindo alcançar suas metas, ou mesmo caso você esteja conseguindo alcançar muito rapidamente. Né? Às vezes você pode ter estabelecido metas muito fáceis de alcançar e rapidamente você alcança aqueles objetivos, ou em um período muito curto já se aproxima muito, então você tem que rever isso, ou caso, né, recalcular ali os indicadores para trabalhar com metas mais desafiadoras. É muito importante isso. Né? É importante você ter essa clareza nesses objetivos e estar constantemente acompanhando como algo que tem que ser executado ao longo do tempo. E aí, até respondendo uma pergunta que a gente recebeu, que está relacionada a isso, que é sobre a questão de identificar o público-alvo. Estou pegando essa pergunta porque ela é muito importante, ela está relacionada a isso. É lógico que você pode ser um advogado generalista, né, que atua em vários segmentos, que consiga atuar atingindo, né, vários temas do direito, que tem ali um foco, que não tem um foco em um público específico, mas se você consegue, né, olhando para as suas principais características, né, qual área que você tem mais capacidade técnica, qual segmento de mercado que você consegue ter mais entrada, que você tem acesso àquele público que vai te contratar de forma mais fácil. Eu tenho uma facilidade para interagir com o público do imobiliário, do condominial, do direito de família. Qual que é o segmento que eu tenho mais possibilidade de acessar e que eu tenha competências técnicas para me destacar? É importante definir esse público, né, como chamado público-alvo, né, ou seja, aquele público, aquele nicho do mercado para o qual eu vou direcionar as minhas estratégias de posicionamento, as minhas estratégias de prospecção, de relacionamento, porque a tendência é que, segmentando, você consiga mais rapidamente atingir uma posição de autoridade para aquele público. Você consegue estar sempre direcionando o seu conteúdo, suas palestras, o seu relacionamento com o mercado, com aquele público, e você também vai cada vez mais se capacitar, pois você vai estar constantemente atuando naquele segmento, vai conseguir adquirir mais, né, conhecimento, mais experiências, mais cases naquele segmento, e ao longo do tempo você vai
se tornando ali realmente uma autoridade para aquele público, para aquele mercado, e até mesmo a geração de negócios acaba vindo de forma mais natural, né, pela própria representatividade que você tem no mercado. Então, respondendo, escolher um segmento, focar em um público-alvo, é sim uma estratégia muito eficiente, principalmente para quem está buscando ali, né, desenvolver seu negócio, crescer, né, em faturamento especificamente, se tornar destaque para um público, para o mercado da advocacia. Óbvio que nada impede que você, tendo boas oportunidades para atuar, né, para outros públicos ou em outros segmentos que não estejam no seu nicho principal, com bons honorários ali, com uma receita que faça sentido para você e que você naturalmente tem as competências técnicas necessárias para atender, isso não quer dizer que você não vai receber boas oportunidades. A diferença é que você vai estar direcionando seus esforços, né, de sua energia de geração de oportunidades, né, de marketing jurídico, de relacionamento, de networking, até mesmo de capacitação maior, né, de capacitação técnica e outros recursos que você tenha para aquele público específico que você quer se destacar. E aí a gente já entra num outro ponto. Obrigado primeiro, Vanessa Fernandes, aí, pela pergunta, muito adequada e muito interessante para esse momento que a gente está tratando de definição de estratégia, porque a estratégia é que vai direcionar toda a parte de posicionamento, de marketing, de branding, né? Tudo vai ser desenvolvido a partir da estratégia corporativa que foi definida. E a próxima etapa, também já conectando com o que eu disse ali, quando a gente falou de definição de público, de direcionamento de energia, depois que eu tenho uma estratégia bem definida, eu já construí ali o meu modelo de ação estratégica, defini objetivos, ações, e estou acompanhando, a empresa tem que, ou o escritório, né, ou o próprio profissional, entra numa etapa de se dedicar a gerenciar da melhor forma possível os seus recursos. E aí a gente fala de todos os recursos que compõem, né, uma organização, os recursos financeiros, os físicos, né, espaço, estrutura, recursos humanos, ou seja, pessoas que estão envolvidas ali na prestação de serviços, o próprio profissional, né, como que ele utiliza, aplica seu tempo, conhecimento e aprendizado organizacional, ou seja, tudo que a gente tem de compartilhamento de informação dentro da organização, o que a gente desenvolve, como que a gente capacita as pessoas, como que nós garantimos que os profissionais, né, vão evoluir ao longo do tempo, e os recursos organizacionais como um todo. Marca, né, posicionamento, tudo que é muitas vezes intangível ali, como que eu estou aplicando isso. Então, qual que é o conceito desse degrau, né, dessa etapa que a gente vivencia aí? Está muito relacionado à otimização e à performance. Eu tenho que extrair o melhor de todos os meus recursos. Eu tenho que identificar de forma objetiva, prática e com base nos meus objetivos definidos, nas minhas metas, de que forma eu vou aplicar melhor cada um dos recursos que eu tenho na minha organização. E aí, isso serve para a nossa vida, serve para os nossos negócios. Como é que eu vou aplicar? Se eu tenho, dentro do meu planejamento estratégico, se eu, para atingir esse público, eu definir que eu tenho que estar presente em eventos desse segmento especificamente, eu vou direcionar dentro do meu fluxo financeiro, dentro do meu orçamento, né, se eu já desenvolvi ali um modelo de gestão baseada, né, em um orçamento, em previsibilidade financeira, uma parte daquilo para eventos, para participar de eventos ou até mesmo fazer eventos para aquele público, né? Ou se eu tenho que me capacitar mais para atender aquele segmento, eu vou direcionar uma parte dos recursos para eu, profissional, né, ou os profissionais que atuam, no caso de um escritório de advocacia, desenvolverem-se tecnicamente, fazerem uma pós-graduação ou participarem de eventos que tratem daquele tema e consigam adquirir mais conhecimento, estarem constantemente capacitados para aquilo. Ou seja, eu vou direcionar recursos para aqueles fins. A mesma coisa os recursos físicos. O ambiente de trabalho, ele está condizente com o tipo de público que eu quero atrair e atender? As pessoas estão
capacitadas para atender aquele público, não só no aspecto técnico, como, dependendo das características do meu público-alvo, elas são aptas a interagir com aquele público, sabem como tratar, conseguem identificar, né, as características daquele público, se comunicar adequadamente, atender adequadamente, ou sabem como tem que ser um modelo de relacionamento com aquele público especificamente. Né? Elas, aqui internamente na empresa, no escritório, a gente consegue ter um modelo de gestão do conhecimento eficiente, as informações são compartilhadas, as pessoas estão constantemente evoluindo e aprendendo. Eu consigo fazer com que a equipe, né, o conhecimento seja compartilhado de forma adequada e as pessoas consigam evoluir. Eu utilizo adequadamente a minha marca, né, eu estou tendo o meu escritório ou o meu perfil vinculado a coisas que correspondem ao público que eu quero alcançar, ao mercado que eu quero alcançar. Então, tudo isso é importantíssimo para que eu consiga, na primeira etapa, né, construir um modelo de gestão estratégica e colocar em prática todas as ações que eu defini de forma eficiente, com uma boa performance. E aqui a gente vai ver isso muito dentro da advocacia, quando nós falamos daqueles temas que eu iniciei, né, no nosso bate-papo de hoje. Os escritórios buscaram muito essa questão de eficiência, de gerenciar bem seus recursos, né, e ainda buscam. Né, quando a gente fala de inovação, e no pilar de inovação de tecnologia, muito está se falando, pois uma otimização de performance. Né? Eu estou mexendo com automação, com ferramentas ali que vão agilizar alguns processos e fazer com que eu seja mais eficiente. Né? Quando eu falo de legal design, né, o visual law, outras ferramentas inovadoras, eu estou utilizando melhor os meus recursos para atingir resultados que até então eu não estou atingindo de forma eficiente. Né? Quando eu falo de trabalhar a questão, né, de ferramentas, né, tecnológicas, de ferramentas de trabalho, eu estou trabalhando a questão dos recursos físicos. Vamos lembrar lá, né, dá para perceber, né, pelos cabelos brancos, que eu estou, né, e eu já disse isso, eu estou na advocacia há alguns anos, né, estamos falando aí desde 99. Essa questão de segundo monitor, por exemplo, estou dando um exemplo que parece bobo, né, mas que é uma questão prática, é algo que na advocacia não existia. Né? Por quê? Porque antes você não tinha a questão do processo eletrônico, né? A gente já trabalhava, né, com os autos físicos ali, né, com o processo físico, né, na época dos maias, né, e dos astecas, e ali isso era uma ferramenta que não precisava. Se hoje, né, eu tenho o processo eletrônico, a pessoa tem que visualizar um documento, né, de forma digital ali, e além disso digitar, eu tenho que ter recursos físicos que proporcionem uma performance melhor para o profissional que vai atuar naquela realidade. Né? Então, tudo, as ferramentas, as máquinas também, trabalhar em nuvem para poder viabilizar que à distância as pessoas tenham a mesma performance, né? A parte de otimização do conhecimento, ter modelos para alguns processos, né? Para algumas peças, alguns contratos que são mais corriqueiros, ou mesmo cláusulas ou tópicos, né? Para que isso agilize e crie um padrão de atendimento que vai ser reconhecido pelos clientes, pelo mercado, como, né, um modelo padrão de atuação no escritório. Enfim, tudo que está relacionado a uma melhor utilização dos recursos passa a ser uma necessidade dentro do modelo de evolução do nosso mercado da advocacia hoje. Hoje, mesmo que eu não trabalhe com contencioso de massa, como eu disse, com o chamado contencioso de escala, né, ou de volume, eu tenho que trabalhar com um modelo de gestão eficiente. O cliente tem uma expectativa de que eu vou atendê-lo dentro de um prazo pré-determinado, que eu vou cumprir ali aqueles prazos, que eu vou ter um padrão de atendimento, né, que os documentos que eu gere, que as peças que eu gere, que as teses, né, que eu trabalhe ali, tenham sempre um padrão, né, tenham um modelo repetido, que seja repetido de forma eficiente. Então, as pessoas têm que ter isso compartilhado, né? Todo mundo tem que saber exatamente quais são ali as diretrizes do escritório, o que é a expectativa do cliente, como que é atendê-lo. Óbvio,
né? E sempre, eu estou falando aqui de modelo de gestão, de padrões, de tecnologia, óbvio, naturalmente, né, como advogado, né, eu não vou deixar de sempre evidenciar isso, sem que a qualidade técnica seja deixada de lado, sem que a autonomia do profissional, né, para desenvolver as teses, para se desenvolver, seja algo que esteja presente no dia a dia. Mas, atrelando isso a boas técnicas de gestão, a modelos de gestão eficiente, né, a um modelo de gestão profissional para onde eu esteja inserido, né? Isso também olhando para a própria carreira de cada profissional. Desenvolver-se nesses aspectos, né, é algo muito importante, seja como advogado autônomo, né, tudo isso que eu estou dizendo aqui se aplica para um escritório de advocacia pequeno, médio, grande ou gigante, se aplica para um advogado autônomo, se aplica para um departamento jurídico ou para a carreira do profissional. Tá? Acho que espero que tenha ficado claro aí. Qualquer coisa, mandem suas dúvidas aqui sobre esses pontos. E pensando agora, né, no último degrau, né, que é esse aspecto de como as organizações interagem com os stakeholders, né, isso hoje é um nível de evolução que na advocacia ainda está num patamar de grande diferencial, porque não são, né, todos a maioria dos escritórios e dos profissionais que já conseguem atuar nesse nível de gestão superior dos stakeholders. Então, é uma grande oportunidade para quem quer se destacar no mercado da advocacia, né, pensando que aqueles dois modelos, né, níveis de gestão ali, a grande maioria, né, ou a grande parte, principalmente dos escritórios maiores, já desenvolveu ou está em processo de evolução, mas ainda um pouco distantes, né, em alguns aspectos aqui quando a gente fala de gestão superior dos stakeholders. Só para vocês identificarem, antes de eu entrar em mais detalhes sobre esse tópico específico, quando a gente olha para um mercado fora da advocacia, por exemplo, quando a gente olha para as grandes corporações, né, grandes empresas do varejo, grandes empresas aí da indústria, é bem claro ver que esse modelo foi evoluindo ao longo do tempo e já estamos na realidade dessa visão baseada na gestão superior dos stakeholders. As empresas, elas lá no passado começaram a ter essa clareza quanto ao modelo de gestão estratégica, né, a divulgar ali sua missão, visão e valores, né, isso a gente está falando de algumas décadas atrás, né, isso já foi uma realidade para os mercados mais profissionais. Depois, né, se falou muito em evolução do modelo de gestão dos recursos, né, em gestão da qualidade, né, se falou muito lá na ISO 9001, né, em como as empresas trabalham a padronização, como elas eliminam, né, os desperdícios, né, aí nasceram alguns modelos de gestão, né, e algumas consultorias se desenvolveram muito nesse período, ajudando as empresas a performarem melhor, né, a fazer mais com menos, a extrair melhor resultado dos seus recursos e sempre atrelado à estratégia corporativa. E hoje, a grande maioria dessas organizações mais modernas, maiores, né, em mercados mais competitivos e profissionais, já estão nesse patamar, né, de olhar com bastante foco para fora, né, olhar para como ela se relaciona com os seus públicos de interesse, né, que são os famosos stakeholders aí, né, olhando para empresas de capital aberto, né, a parte de governança, como que os acionistas têm acesso às informações, qual que é o nível de transparência dessa empresa, como que tudo que está relacionado à governança corporativa, né, como que a empresa consegue fazer chegar a informação dos acionistas, como que ela consegue garantir ali a participação dos minoritários, todos esses aspectos, como que a empresa gerencia isso, né, quando a gente olha para questões aí ambientais, né, como que a empresa interage com esse aspecto do meio ambiente, né, que iniciativas que ela tem para, né, não impactar aí, o ambiente de modo geral, quais são
os cuidados que ela tem para ser uma empresa, né, responsável do ponto de vista ambiental, né, como que ela interage de forma adequada com a sociedade, né? A gente sabe o quanto que isso hoje é importante, quanto que o consumidor, né, que o público, de um modo geral, olha para as empresas, não só como empresas que têm bons produtos, que têm uma marca sólida, mas como que essas organizações interagem, de um modo geral, também com as questões sociais, ambientais, né, com a transparência. Isso hoje é muito importante já, né, nas organizações mais evoluídas, e também de que forma que ela trata esse interesse, que ela olha para essa influência que as partes interessadas, né, o público de interesse, exerce ali sobre a organização, e como que ela busca engajar esse público, se relacionar, se comunicar com os stakeholders. Então, isso dentro da advocacia também já começa a ser uma realidade. Se nós olharmos, principalmente aí, né, é algo que é natural dentro dos mercados, né, para os grandes escritórios ou para os escritórios que atendem grandes organizações que já estão nesse patamar de evolução, né, de ter uma grande preocupação com a gestão de stakeholders, tudo que a organização começa a ter como premissa, como valores ali, ela já começa a exigir também dos seus prestadores de serviço. Né? A gente viu isso acontecendo com prevenção à lavagem de dinheiro, né? Para quem conhece a realidade de bancos ali, final dos anos 90, 2000, né? Os bancos muito preocupados com isso, né? Foi a primeira iniciativa ali, talvez, de compliance dentro das organizações, né? A lei de prevenção à lavagem de dinheiro de 96, então isso começou a ser uma exigência dentro do mercado financeiro e os bancos começaram a exigir que os seus colaboradores, né, inclusive prestadores de serviços, aderissem a essas regulamentações de lavagem de dinheiro, treinassem também nesse aspecto. Isso aconteceu com governança, né, e compliance, principalmente em compliance depois, ali mais, né, nos anos 2000, com as empresas exigindo que seus fornecedores também apresentassem modelos de gestão de códigos de ética, códigos de conduta, modelos de compliance também. E hoje vem acontecendo com outros pilares aí, né, de gestão de stakeholders. As empresas já começam a olhar para fornecedores, né, para prestadores de serviço que tenham ali projetos de diversidade, equidade e inclusão, né, porque se a empresa traz isso dentro da sua cultura, ela quer que os seus fornecedores e prestadores de serviço também tenham isso, né? Se eles têm boas práticas, né, de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, né, para empresas que já são maiores também, se tem práticas de governança, e então, automaticamente, os escritórios de advocacia começam a ser obrigados a olhar para isso, né, como algo que os seus clientes têm internamente, então passam a exigir também, e o mercado como um todo. Né? Se você e os escritórios que se antecipam a esse fator, principalmente para públicos que talvez ainda não exijam, né? Quando a gente olha para quem atende pessoa física, né, ou atende empresas menores, muitas vezes esse público não tenha isso tão claro quanto a uma exigência de mercado, mas se o prestador de serviço, né, o escritório ou o profissional autônomo também demonstra que tem características de preocupação, né, com a sociedade ou com o próprio ambiente ali em que ele está inserido, com a comunidade, isso já é uma demonstração de que sua organização, né, o seu negócio tem uma preocupação que vai além, né, do próprio negócio em si. Ele demonstra que você tem um relacionamento com o público de interesse de forma muito evoluída. E entra aqui também os modelos de gestão do relacionamento com o cliente, né, que são diferenciados. Então, quando a gente olha aquele conceito lá de Customer Experience, né, de Customer Success, como que o cliente, a experiência do cliente, o sucesso do cliente, ou seja, aquele olhar para o cliente, para a sua jornada como um todo, né, a preocupação com o cliente
não só no momento em que ele já se torna um cliente, mas ter um ambiente todo preparado para aquele cliente interagir com a sua marca, né? É o que a gente falou de produzir um conteúdo direcionado para aquele público, nutrir aquele público de conhecimento, mesmo que ele ainda não seja seu cliente, né? Proporcionar uma experiência completa, integral para aquele público, com o seu escritório, com a sua advocacia como um todo, né? Ou mesmo para o profissional, ele conseguir ali estar em evidência para aquele público de forma prévia, né? Já é um modelo de relacionamento, né? A gente olhando aqui para engajamento, relacionamento com comunicação, com uma grande parcela do público de interesse, que são os clientes, que são extremamente importantes. Então, isso aqui, quando a gente olha para esse último patamar, apesar de, a uma primeira vista, muito distante da realidade da maior parte né, dos escritórios, dos profissionais da advocacia, já é muito presente, né? Seja aí nos pilares de clientes, seja nos pilares, por exemplo, de relacionamento com os colaboradores, que são stakeholders importantíssimos. Então, como você gerencia a sua equipe, como é que você olha para a cultura organizacional, né? Como você se preocupa ali com a parte de saúde mental, né? Com as questões relacionadas ao seu público interno, como que você tem um olhar para isso, o que você faz para garantir que isso esteja sendo adequadamente tratado, né, dentro do seu escritório de advocacia ou dentro do seu departamento jurídico inserido ali numa empresa. Tudo isso é algo que hoje, né, mesmo que para alguns escritórios e advogados autônomos ali não seja tão evidente do ponto de vista de exigência do mercado, já é um aspecto que, se você olha, se prepara, né, consegue trabalhar isso de forma real, efetiva, como algo, né, legítimo do seu negócio, como uma preocupação legítima, como algo que direciona o seu negócio, você certamente vai ter um posicionamento, né, de destaque naquele segmento em que você está inserido e vai conseguir colher grandes frutos, bons frutos com isso. Né? Se você tem um modelo de gestão do cliente hoje, né, focado na experiência do cliente, você vai conseguir, né, ter, primeiro, uma ampla satisfação do cliente que é atendido pelo seu escritório ou por você como advogado. Então, a tendência é que aquele cliente te contrate mais, que você tenha, né, novas oportunidades de atendê-lo e automaticamente, né, ele vai contribuir para que você financeiramente tenha ganhos também, e ele certamente vai te indicar, né, vai trazer novos clientes para você, é o que a gente chama de, né, de lealdade dentro do conceito aí de relacionamento com o cliente. Ele vira ali um patrocinador da sua marca, né, um embaixador do seu escritório ou de você como profissional, e isso vai se convertendo de forma positiva. A mesma coisa dos bons profissionais, né, dentro das organizações, eles começam a se destacar, a ter um tratamento diferenciado com o cliente interno, né, um advogado que atua dessa forma, e isso tudo faz com que naquele ambiente, naquele contexto, você desenvolva, né, diferenciais que vão te colocar num patamar, né, de estar em vantagem se comparado aos demais concorrentes, aos demais pares ali naquele contexto. Você vai começar a se destacar cada vez mais naquele mercado. Para isso, né, você tem que também ter um olhar no mesmo sentido para o público interno. Né? Não adianta você só ter um trabalho focado em clientes, olhar para o cliente, tratar o cliente de forma diferenciada, né? Preocupar-se com a experiência do cliente, se você não tem a mesma preocupação com o seu público interno. Até porque, em organizações maiores, né, quem vai se relacionar com o cliente, né, num escritório muito grande, principalmente, muitas vezes, é ali, né, o colaborador, é aquele profissional que é associado ao escritório, que é um sócio de serviço, e ele tem que ter, então, também uma experiência positiva dentro do escritório, dentro da organização, para conseguir, né, demonstrar para o cliente que é a experiência que vai prevalecer ali, que aquilo faz parte da cultura. Porque quando a gente fala de experiência do cliente, quando a gente fala de experiência do empregado, né, inclusive é também uma área de estudos aí, né, que olha muito para isso e como que a experiência do colaborador ela está sendo evoluída, a gente está falando de cultura. Né? Aquilo tem que fazer parte
da cultura, dos valores, dos comportamentos da organização, né, e até mesmo, principalmente ali, dos líderes, né, seja em escritórios menores, né, do sócio, seja das lideranças, quando a gente já tem níveis ali, né, de interação, né, do sócio, existem líderes, gestores que interagem com outras pessoas da equipe. Isso tudo tem que ser trabalhado, né, na mesma forma, para que todo mundo tenha a mesma cultura, trabalhe na mesma cultura, tenha os mesmos valores, para que todos os stakeholders, né, todos os públicos que interagem com aquela organização, que eles sintam que isso é um valor do escritório, é algo que está presente ali no dia a dia do escritório, e vai criando uma imagem positiva, né, uma imagem vinculada a excelentes modelos de gestão dos stakeholders. Hoje, inclusive, se a gente olha para mercados aí, né, corporativos, quando é um termo que é muito presente aí, né, que é o ESG, né, ou ESG, que é justamente uma sigla em inglês que corresponde à parte, né, de responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa. As empresas têm desenvolvido áreas específicas para gerenciar essas questões, até porque para empresas que têm capital aberto, para empresas que recebem investimento, a bolsa, né, e os investidores têm olhado para essas empresas como prioridade. Houve um pacto formado pelos investidores na ONU no início dos anos 2000, que a ideia é que tem uma prioridade do direcionamento de recursos financeiros nos investimentos dos grandes investidores aí mundiais para empresas que têm características de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental. E isso é uma realidade. Os índices de bolsa, né, e os fundos de investimento que investem em empresas socialmente, ambientalmente responsáveis são os melhores índices que trazem mais rentabilidade para os investidores, porque são empresas que certamente vão ser mais perenes aí ao longo do tempo, vão conseguir se desenvolver ao longo do tempo e trazer ganhos para os seus acionistas, né, para os seus colaboradores, para os seus clientes, para todo mundo que interage com aquela organização. Basicamente, é esse o caminho, né? A gente sabe que dentro da advocacia, quando eu finalizar aqui, eu estou caminhando para finalizar o conteúdo, eu vou passar por algumas perguntas que a gente recebeu previamente aqui também, mas quando, né, a gente passa pelas etapas na construção da vantagem competitiva, é muito importante, né, caso você esteja pensando aí no seu escritório, ou em você como advogado autônomo, ou como advogado que integra alguma organização, né, seja um escritório ou uma empresa, em como seguir essas etapas para que você consiga atingir, né, um destaque no seu mercado. É importante não pular essas etapas, mesmo que seja algo mais objetivo, né, que você não precisa fazer um processo todo completo ali, mas é importante você definir os seus grandes propósitos, ali, a sua missão, né, para que tipo de posicionamento você quer ter, né, ou seja, sua identidade, aprender a gerenciar melhor os seus recursos, ter um modelo de gestão eficiente e buscar se relacionar com os seus públicos de interesse de forma adequada, né, conseguindo engajar esse público, trazer esse público para se comunicar, para comunicar adequadamente com esse público, para trazer ele para perto de você, para conseguir ter ali boas referências desse público. Com certeza, né, cumprindo essas etapas e fazendo o que extraindo, né, o melhor das suas competências, das suas características, seus pontos mais fortes, conseguindo explorar isso em mercados que vão reconhecer esse seu valor, com certeza, né, vocês vão ter muito destaque aí nas suas carreiras, nos seus negócios e conseguir, né, colher os frutos desse trabalho. Tá? Qualquer pergunta aí dentro do que nova pergunta, podem mandar aqui que eu vou respondendo e vou passar um pouquinho sobre alguns tópicos que o pessoal perguntou quando houve ali a divulgação do webinário, falando de algumas obras, né, que tratam desse tema. Eu vou falar algumas obras que são específicas da parte de gestão jurídica, né, tanto para escritórios quanto para departamentos jurídicos que eu conheço. Uma delas, voltada para escritórios, é o livro Governança Estratégica para Escritórios de Advocacia, do José Paulo Graciotti. É um profissional que trabalha aí com consultoria em gestão já há muito tempo
e é uma obra que trata muito de vários pilares de gestão dentro do escritório, bem bacana. Um livro chamado Legal Innovation, O Direito do Futuro e o Futuro do Direito, que é uma obra coletiva ali, organizada pelo Bruno Ferguson, que é um profissional referência aí quando se fala de inovação na área jurídica. Outro livro que é O Futuro da Advocacia, Novas Áreas, Tecnologia Aplicada e Habilidades, também é uma obra coletiva. Essas 3 obras, inclusive, né, são aqui da editora RT, são obras excelentes. Olhando para a parte de departamentos jurídicos, a gente tem uma obra chamada Departamento Jurídico 4.0 e Legal Operations, também uma obra coletiva. Tem uma outra obra que foi recentemente lançada agora esse ano, chamada Legal Operations, também uma obra coletiva. Quando a gente fala de Legal Operations dentro da área jurídica, a gente está falando de gestão como um todo. Para quem não conhece, a área de Legal Operations, principalmente dentro dos departamentos jurídicos, né, ela também existe dentro dos escritórios, é uma área que interage com todos os pilares de gestão e conecta esses pilares de gestão com a operação jurídica. Então, ela olha para a estratégia, ela olha para a inovação, para a tecnologia, para a gestão financeira, para a gestão de pessoas, e os profissionais que interagem com essa área, né, ou que conduzem essa área, sempre estão muito focados em gestão e em evolução. Então, bem legal, são obras bem interessantes, né, tanto para escritório e algumas aí para departamentos jurídicos. E falando um pouquinho, né, de gestão também como um todo, que eu acho que eu sempre gostei muito de ler obras que falam, né, diversos pilares de gestão, não necessariamente gestão jurídica, eu acho importante, traz alguns conceitos importantes, traz algumas visões importantes. Tem o livro do Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que é um livro muito bacana, inclusive ele mostra essa importância de você primeiro entender o propósito, né, para depois buscar ali os outros caminhos para se desenvolver. O livro Rápido e Devagar também, do Daniel Kahneman, que trabalha muito essa questão, né, de como trabalhar, como se desenvolver. Receita Previsível, do Aaron Ross, que é um livro que trata de modelos de gestão de prospecção e como fazer com que o seu modelo de prospecção seja eficiente e consiga gerar ali negócios frequentemente. E O Gestor Eficaz, também, de Peter Drucker, que é um livro muito bacana sobre gestão, sobre metodologias para fazer uma gestão eficiente. E tem vários outros livros, né, relacionados a metodologias ágeis. Tem muito material sobre gestão, né, não necessariamente gestão jurídica, mas material sobre gestão que vai ajudar certamente vocês a desenvolverem aí seus modelos de gestão, desenvolverem a profissionalização, né, dos seus negócios, e vão ser muito positivos. Tem mais uma pergunta aqui, do Alex Guedes, se os stakeholders também, além do público interno, são os acionistas, os advogados, os demais membros da equipe. Certamente. Já estou caminhando para finalizar aqui, tá, pessoal? Todos os stakeholders são todos os públicos que ou são impactados pelo meu negócio ou impactam o meu negócio, têm alguma influência sobre ele. Então, eu tenho os acionistas, né, eles são stakeholders chamados, né, de stakeholders que exercem um poder formal ali sobre a organização, né, eles detêm ações e tudo mais, então eles são, os stakeholders não são só públicos externos, são também públicos internos, como os colaboradores também, fornecedores, prestadores de serviço, o próprio governo, né, é um stakeholder também, né, que tem uma ação política ali sobre a organização. Então, todo mundo que de alguma forma é impactado pelo nosso negócio, pela nossa atuação, ou que impacta o nosso negócio, é considerado um stakeholder, é considerado um grupo de interesse. Tem um nome ali também que é o shareholder, né, que é específico para o acionista, né, que é quem detém ali as ações, quem detém os títulos de propriedade sobre o negócio. Mas o stakeholder em si é todo o público de interesse, todo aquele público que, de alguma forma, é impactado. Vou tentar responder mais algumas perguntas aqui, a gente tem uns minutinhos. Quando a gente fala também de mudança de modelos de gestão, de evolução, a gente encontra muito problema com mudança de cultura. A Tainara mandou essa pergunta aqui, e realmente é um desafio muito grande mudar cultura, né, em ambientes, de um modo geral.
E para que a gente consiga trabalhar isso, né, mudar a cultura, engajar as pessoas para isso, é muito importante envolvê-las no processo. Né? Se eu estou enfrentando dificuldades para mudar a cultura dentro do ambiente, porque as pessoas estão ali na zona de conforto, não querem mudar, eu tenho que demonstrar de forma clara quais são os grandes objetivos, quais são os ganhos que eu pretendo alcançar com aquela mudança. Né? Se eu quero implantar um software novo, se eu quero mudar uma ferramenta e pedir para as pessoas inserirem naquilo, se eu quero convencer o sócio do escritório a implementar alguma iniciativa lá dentro, eu tenho que sempre buscar, né, vamos lembrar aqui, começar pelo porquê, né, começar pelo propósito. Qual que é o grande objetivo que eu tenho com aquilo e o que eu quero trazer de ganho, né, seja para a organização, seja para as pessoas. Então, é sempre muito importante trabalhar isso. Né? Obrigado, Tainara, também pela pergunta. A Camila também trouxe uma pergunta sobre metas e indicadores para advogados. Aí, Camila, assim, isso é muito variável, porque o mais importante quando a gente fala de metas, né, indicadores, seja na advocacia, seja em qualquer área, é que eles estejam conectados com os grandes objetivos da organização. O melhor caminho sempre é criar estratégia organizacional, definir ali, né, dentro daqueles grandes objetivos, objetivos menores, né, objetivos dentro de cada área, e daquilo desdobrar para os profissionais. Como que os profissionais vão conseguir contribuir para que eu consiga me destacar naquele mercado específico? Eu tenho que pedir aos profissionais que produzam conteúdo também, ou que tenham ali uma capacitação, então eu tenho que ter um indicador de participar de eventos, ou eu tenho que ter um indicador, eu estou buscando um destaque para um público específico que tem uma grande necessidade de dar retornos rápidos. Para eu conquistar aquele público, eu tenho que cumprir as metas dos prazos de atendimento. Então, isso vai ser o indicador que eu vou colocar para os advogados. Então, qualquer que seja, para definir metas e indicadores para advogados, é sempre muito importante a gente dar um passo, né, antes e pensar no que eu quero alcançar com o meu negócio ou com o meu departamento jurídico, por exemplo, de que forma eu quero me destacar e dali eu desdobrar aqueles objetivos em metas, em indicadores, né, para o meu escritório ou para o meu departamento jurídico. E aí duas perguntas também que a gente recebeu, mais relacionadas aí a início de carreira, né, como começar a advogar, como buscar estágios. Uma dica que eu dou para todo mundo, pessoal, sempre dentro da advocacia, é você criar networking. Você definir também dentro do seu mercado quais são os grandes públicos ali que você quer atingir e se relacionar. Muitas vezes a pessoa está, né, buscando se candidatar a oportunidades, às vezes não está conseguindo pela falta de experiência, pela falta de oportunidades anteriores, mas se você se conecta ali com profissionais referências naquele segmento, se você começa ali, dentro, até mesmo de forma online, né, você começa a interagir com conteúdos que aquele profissional lança no Instagram, no LinkedIn, você já cria uma conexão e ali, eventualmente, você pode criar um laço que vai se desenvolver para um trabalho em conjunto, para uma parceria, ou mesmo para você ser contratado, né, ou no escritório daquela pessoa, ou no departamento jurídico que ela gerencia. Então, hoje, né, dentro da advocacia, que seja em qualquer realidade profissional, criar relações, né, se relacionar, fazer o famoso networking aí, é importantíssimo, porque você, além de aprendizado, também se conecta com pessoas e cria oportunidades. Tá bom, pessoal? Obrigado. Desculpa aí a correria no final, mas, né, a gente tem o tempo aqui, acho importante também respeitar isso, né, Pablini, para todo mundo conseguir aproveitar e acompanhar até o final. Eu me coloco à disposição aí nas redes sociais, podem procurar aí pelo meu nome, normalmente meu nome completo, que é Ricardo Alves de Oliveira Filho, aí, Instagram, LinkedIn, estou à disposição de vocês. Obrigado pelas perguntas e pela presença, e obrigado a Thomson pela oportunidade. Imagina, obrigada, Ricardo. Tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito com você hoje, a gente recebeu aqui muitos elogios e também muita interação da nossa audiência, realmente foi muito importante. E eu encaminhei agora também no bate-papo o seu link, né, do LinkedIn, então quem quiser entrar em contato, eu vi que algumas pessoas perguntaram, né, sobre a sua consultoria aqui no chat para a gente, como pode encontrar você através das redes, então eu encaminhei aqui o LinkedIn do palestrante, e vocês podem acessar o LinkedIn dele e entrar em contato, tá bom, pessoal? Muito obrigada, essa gravação vai ficar disponível no site da Thomson Reuters em alguns dias. Agradeço a todos pela participação, obrigada novamente, Ricardo, por ter topado participar e mostrar esse webinar com tanta relevância para o mercado jurídico. Tenho certeza que
Foi muito bom para o nosso segmento, essas dicas, essas técnicas aí para os escritórios alavancarem seus resultados. Muito legal, pessoal. Obrigada novamente e até o próximo encontro. Tchau, tchau.